a ideia aqui hoje era falar desse programa do Fundo Amazônia, uma captação que a gente conseguiu fazer de 150 milhões de reais com o fundo, né, com um objetivo muito claro de resolver desafios da sociobioeconomia, tá, na Amazônia, em diferentes territórios, valorizando, em primeiro lugar, a cooperação com organizações dos territórios, sejam cooperativas, sejam associações comunitárias, sejam instituições agregadoras de cooperativas e associações, né, e valorizando esses saberes tradicionais, esses saberes práticos, endógenos que existem, né, das pessoas que de fato fazem a socioeconomia, né? E com isso fortalecer aí o sistema de ciência, tecnologia e inovação da Amazônia como um todo, com esse olhar para a socioeconomia. Tá? Então, nessa primeira chamada, a gente está trabalhando com uma chamada de 107 milhões de reais. A gente está trabalhando com 5 desafios específicos. Eu sei que a gente faz menção aqui a cadeias produtivas, mas eu vou falar um pouco mais sobre esses desafios adiante, e vocês vão ver que está longe de ser uma abordagem que olha para esses problemas com uma lógica de monocultura, com uma lógica estritamente de mercado, muito pelo contrário. A ideia é que seja uma pesquisa e inovação colaborativas liderado pelas comunidades dos territórios onde essas intervenções vão ser feitas, né, com uma lógica de diversificação da produção, né, não é uma lógica de monocultura, né, e buscando resolver desafios muito concretos. Então não é uma pesquisa exploratória, não é uma pesquisa movida pela curiosidade do pesquisador, e sim pelos desafios muito concretos que as pessoas ali vivem. Então, o que a gente quer ver no final? A gente quer ver novas tecnologias sociais, a gente quer ver novos protocolos de manejo, a gente quer ver coisas muito, muito concretas ali. Vai ter, sim, um elemento de agregação de valor, mas também sempre atrelado a uma retenção desse valor também a nível das comunidades, dessas cooperativas e associações, né? Então, empoderando elas nesse processo, né, frente a outros atores aí que atuam nessas cadeias, enfim, e valorizando as formas de vida mesmo, né, diferentes que existem com as diferentes formas de habitar esse território. A Iniciativa Amazônia Mais 10, a gente é uma aliança de agências financiadoras de ciência, tecnologia e inovação, tá? Então, a gente surgiu, na verdade, por uma articulação das fundações estaduais de amparo à pesquisa, né? Então, o Maranhão tem a FAPEMA, a gente em São Paulo tem a FAPESP, todo estado tem uma dessas hoje em dia. Então, a gente existe uma articulação, um Conselho Nacional dessas fundações, e a gente existe, digamos, debaixo do guarda-chuva, né, desse Conselho Nacional. E a nossa lógica é relativamente simples, assim, a gente faz financiamento à pesquisa e à inovação, mas muito focado, né, no território, muito focado para um olhar de uma pesquisa colaborativa com as pessoas de diferentes territórios da Amazônia, né? Então, uma pesquisa voltada para um objetivo muito concreto, que é esse de, digamos assim, promover um outro modelo econômico, né, mais justo, mais sustentável, né, para a Amazônia. Especificamente, hoje, a gente está aqui para falar desse programa que é o Desafios da Amazônia, que é uma parceria com o Fundo Amazônia, um programa financiado pelo Fundo Amazônia, com recursos também das fundações estaduais, né, que são nossos membros. Então, só para dar um pouco de quem nós somos, tá? Isso aqui é os resultados que nós já atingimos até hoje, tá? Então, a gente tem esses 25 fundações de amparo à pesquisa do Brasil que são membros da iniciativa, mas a gente tem mais de 16 parceiros, entre membros do governo federal, instituições estrangeiras e tudo mais que fazem parte desse projeto. E nesses últimos anos, desde 2022, a gente já disponibilizou mais de 300 milhões de reais para esse financiamento a esse tipo de projeto que eu mencionei. E a gente financia hoje 61 projetos, todos eles envolvem colaboração entre 2 estados diferentes, pelo menos, normalmente são 3, no mínimo, mas a gente tem projetos muito maiores que isso, envolvendo quase que o Brasil inteiro. A gente também já financiou muita cooperação internacional com alguns parceiros aí, e alcançamos hoje mais de 1.950 pessoas que participam diretamente desses projetos, tá? Desde, às vezes, é uma pessoa indígena, ribeirinha, quilombola, que trabalha junto no projeto, recebe bolsa para atuar nele, até o coordenador do projeto na universidade, todo mundo está contabilizado aqui nesse número de 1.950, tá bom?
E, como eu falei, acho que a ideia aqui hoje era falar desse programa do Fundo Amazônia, uma captação que a gente conseguiu fazer de 150 milhões de reais com o fundo, né, com um objetivo muito claro de resolver desafios da sociobioeconomia, tá, na Amazônia, em diferentes territórios, valorizando, em primeiro lugar, a cooperação com organizações dos territórios, sejam cooperativas, sejam associações comunitárias, sejam instituições agregadoras de cooperativas e associações, né, e valorizando esses saberes tradicionais, esses saberes práticos, endógenos que existem, né, das pessoas que de fato fazem a socioeconomia, né? E com isso fortalecer aí o sistema de ciência, tecnologia e inovação da Amazônia como um todo, com esse olhar para a socioeconomia. Tá? Então, nessa primeira chamada, a gente está trabalhando com uma chamada de 107 milhões de reais. A gente está trabalhando com 5 desafios específicos. Eu sei que a gente faz menção aqui a cadeias produtivas, mas eu vou falar um pouco mais sobre esses desafios adiante, e vocês vão ver que está longe de ser uma abordagem que olha para esses problemas com uma lógica de monocultura, com uma lógica estritamente de mercado, muito pelo contrário. A ideia é que seja uma pesquisa e inovação colaborativas liderado pelas comunidades dos territórios onde essas intervenções vão ser feitas, né, com uma lógica de diversificação da produção, né, não é uma lógica de monocultura, né, e buscando resolver desafios muito concretos. Então não é uma pesquisa exploratória, não é uma pesquisa, né, movida pela curiosidade do pesquisador, e sim pelos desafios muito concretos que as pessoas ali vivem. Então, sempre que for apresentada uma proposta para esse edital, depois eu vou falar um pouco mais sobre como é que você monta um grupo, né, que vai apresentar uma proposta para cá. Porque tem que ser um grupo que vai incluir desde organizações do território até pelo menos 2 instituições de pesquisa, universidades diferentes. Tá? Esse é o arranjo mínimo, a gente espera grupos até maiores que isso. Tá? Mas eles têm que apresentar uma proposta para um dos desafios que estão elencados aqui. E esses desafios eles são bastante amplos. Então, vamos pegar esse caso aqui, por exemplo, do açaí nativo. Tá? A gente está olhando para a expansão do açaí nativo, mas com um olhar de aumentar a resiliência socioecológica dos ecossistemas de várzea, uma valorização da cultura ribeirinha. Tá? Então, o que a gente imagina de soluções que vão aparecer aqui dentro? Implementação de SAFs, né, integrando o açaí a outras culturas, né, protocolos de manejo de baixo impacto para manter a biodiversidade nessas regiões, evitando o monocultivo, evitando o processo de açaização, né, que a gente vê acontecendo hoje em vários territórios da Amazônia. Olhando para a questão de segurança e redução da penosidade do trabalho também, então desenvolvimento de equipamento de proteção, pensar em novas formas de fazer esse trabalho que sejam menos perigosas mesmo, né, do que o sistema de pecuária que a gente tem hoje. E outras soluções ligadas à economia circular. Então, como é que a gente pega, por exemplo, ali o caroço do açaí, que hoje é descartado, e transforma ele, sei lá, em biomassa, em biochar, né? Então, agregando valor a coisas que, em alguns contextos hoje, são pensadas como resíduos, tá? Sem contar, claro, novos produtos que podem ser feitos a partir do açaí, para aumentar a renda da comunidade, né? Então, qual que é a lógica aqui? Sempre que for apresentada uma proposta para um dos desafios, você tem que escolher. Cada desafio desses, gente, ele tem uma nota técnica, é um anexo do edital, de mais ou menos 10 páginas. Então, é um texto que ele detalha, ele quebra esse problema de forma bastante extensiva. Existem 6 subdesafios para cada desafio desses aqui. Então, tem um olhando para a questão do trabalho, tem um olhando para a questão da resiliência climática, tem um olhando para essa questão de agregação de valor, de novos produtos, de economia circular. Então, quando você for apresentar uma proposta, você tem que apresentar uma proposta para pelo menos 4 desses 6 subdesafios que estão colocados aqui, porque a ideia é justamente, como um valor grande por projeto, são até 10 milhões de reais por projeto, a gente quer ver uma proposta que ela seja com várias instituições, com várias competências diferentes e olhando de forma agregada para o problema. O segundo desafio está ligado à castanha, né? Então, ligado à castanha, mas também outros produtos florestais não madeireiros, com uma lógica muito de conservação, né, dessas áreas de castanhais. Então, desde tecnologias sociais para esse manejo dos recursos naturais nessas regiões, ferramentas muito ligadas ao transporte, né, que no caso da castanha é um grande problema, enriquecimento de áreas degradadas, integração em SAF, proposição, né, de usos novos para esse produto, através de produtos e insumos, enfim, que podem ser usados
em diferentes agroindústrias. O terceiro desafio está ligado ao cacau, muito ligado à conservação e restauro, tá? Então, desde recuperação de áreas degradadas, pensando no cacau ali como um vetor produtivo em um arranjo de SAF, tá? Enfim, ou novas formas de secagem, monitoramento, beneficiamento desses produtos. Então, a gente sabe que hoje tem, por exemplo, essa abordagem de construir microbiorefinarias, né, que podem dar um apoio para a agroindústria em regiões cacaueiras. O Maranhão, ele é de fortalecimento do Babaçu e outras cadeias da sociobiodiversidade nessa transição Amazônia-Cerrado. Então, não apenas o Babaçu, né, mas outros produtos, outras culturas que existem nessa região aí de transição da Amazônia para o Cerrado, que é uma região que a gente sabe que é bastante ameaçada pelo agronegócio. Tá? Então, desde a questão de desenvolvimento de protocolos jurídicos voltados à defesa do território, o elemento territorial é super importante, por exemplo, na questão dos babaçuais, né? Então, tecnologias de monitoramento e mapeamento dessas áreas para a defesa territorial, né? Aproveitamento aí de diferentes aspectos do babaçu e desses outros produtos, que a gente sabe que existe uma série de usos distintos para isso. E, por fim, um tema que a gente entende que também é aplicável aí para o território inteiro da Amazônia, que é o de economia das águas por meio do manejo sustentável de recursos pesqueiros. Então, formas de monitoramento participativo, né, ligados enfim, à sustentabilidade dessa produção, né, protocolos comunitários de vigilância territorial, novas embarcações, novos equipamentos que podem ser usados aí na pesca e no manejo, enfim, uma série de outras formas de agregar valor também nessas produções. Entrando na chamada em si, a gente está esperando, como eu mencionei, propostas formadas por redes. A gente está chamando isso no projeto de redes de pesquisa e inovação. Então, a primeira tarefa para se apresentar aqui uma proposta, a primeira, na verdade, é escolher o desafio, né? Escolher a temática. E olhar para quais dos 6 subdesafios, podem ser os 6, vão ser olhados dentro dela. A segunda é montar uma rede dessas. Tá? Então, a gente exige que tenha pelo menos 2 instituições de ciência e tecnologia, que podem ser universidades, centros de pesquisa, institutos federais, né, de 2 estados diferentes da Amazônia. Por que 2 estados? Porque a Iniciativa Amazônia Mais 10 ela tem um objetivo e tem na sua missão fortalecer essas redes de colaboração intra-amazônicas também. Então, que as instituições da região conversem mais entre si, né? Então, a gente exige que pelo menos 2 estados diferentes da Amazônia estejam representados aqui. Podem ser chamadas instituições de outros estados também, podem ser mais instituições do mesmo estado também, mas o arranjo mínimo é esse aqui de 3 instituições. 2 instituições de ciência e tecnologia de 2 estados diferentes, mais uma organização socioprodutiva, cooperativa, associação ou agregadora desses, né, que vai participar aqui. De novo, não existe limite para o número de instituições que vão participar. Pode também trazer instituições do terceiro setor, pode trazer órgãos governamentais, porque às vezes vai fazer uma atuação em algum município específico, faz sentido ter o pessoal ali da Secretaria de Meio Ambiente daquele município, da Secretaria de Produção, o pessoal da TER do Estado pode participar, mas tem restrições para o financiamento. O financiamento é dirigido principalmente para as instituições de pesquisa da Amazônia, tá, e para as organizações socioprodutivas. Isso aqui é um pouco desse formato de atuação aqui da equipe, né? Então, tem que ter um pesquisador responsável, que é a pessoa que tem que preencher ali o formulário, né, de apresentação da proposta, tá? Mas aí também tem que ter um representante dessa organização socioprodutiva participando, mais pesquisadores aí que vão também solicitar contrapartida para as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Tá? Então, isso aqui é um pouco do desenho de como é que a gente imagina que essas propostas podem ser. Tá? Então, aqui em laranja, do lado esquerdo, você tem esse arranjo mínimo, mas você vê que a proposta inteira ela inclui também outras organizações nos territórios, ela inclui instituições de pesquisa também de fora da Amazônia, né, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, que estão fazendo parte. Essas instituições de fora da Amazônia, financiamento para elas principalmente vai ser através das contrapartidas das fundações estaduais para a pesquisa dos estados delas. Então, o recurso que a gente solicita do fundo, ele é direcionado principalmente para as instituições amazônicas. Uma coisinha ou outra ali de gasto com campo, de logística, pode ser pago para elas. E a gente exige, gente, para garantir que exista uma participação equânime de todos esses atores da rede, para além da gente ver essa rede montada, a gente está exigindo que seja apresentado um comitê gestor
que na verdade é a governança interna dessa rede de pesquisa e inovação. Então, o que a gente quer garantir? Que sempre tenha uma participação igualitária por parte das organizações dos territórios que vão fazer parte ali, que elas tenham o direito de voto e de veto nesse processo. Tá? Depois a gente pode entrar mais nisso aqui, mas a ideia geral é que seja apresentada uma forma de governança. Eu acho que no Nana vocês já tenham, primeiro, uma articulação muito grande de organizações diferentes, né? Vocês já têm protocolos, eu imagino, ou algo equivalente a isso, né? de governança, de formas de garantir a participação das instituições que fariam parte disso. Então isso pode ser apresentado aqui, né? A gente deixou relativamente aberto, exigindo ali no mínimo uma representação, né, de cada representante de organização socioprodutiva, né, dentro desse comitê. Agora, o formato, a gente está aberto a ver o que vocês apresentam. Cada projeto pode solicitar até 10 milhões de reais, tá? Então, no mínimo 6, no máximo 8 do Fundo Amazônia, e aí preencher até 10 milhões com contrapartidas das fundações de amparo à pesquisa. Então, pelo menos, tem que ter o pedido, pelo menos, de contrapartida para uma fundação estadual, tá? Mas podendo englobar mais. Tá bom? Então, se tiver aí gente de 3, 4 estados diferentes, pode solicitar para essas 3 ou 4 fundações estaduais que vão estar fazendo parte. Essas aqui são as fundações que estão fazendo parte da chamada. Então, a gente tem todas as 9 fundações dos 9 estados da Amazônia Legal. Além disso, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal também fazendo parte. Então, às vezes, vocês têm parcerias de pesquisa, né, com instituições aí desses estados. Eles também vão conseguir solicitar financiamento para os estados deles para entrarem. E o que esses recursos vão poder financiar? Não só material de apoio à pesquisa, bolsas, né, enfim, equipamento de pesquisa, livros, materiais, mas também máquinas e equipamentos para essas associações e cooperativas. Tá? Esse aqui é um aspecto bem diferente, porque no financiamento científico dificilmente a gente conseguiria financiar isso, mas o Fundo Amazônia permite esse tipo de financiamento. Né? Então você consegue comprar aí insumos produtivos, máquinas, equipamentos que vão ser necessários para a implementação do projeto, né, para as cooperativas e associações que ficam doadas para essas instituições depois. Você consegue solicitar isso diretamente aí no orçamento. E tem, inclusive, modalidades de bolsa específicas para representantes dessas cooperativas e associações que, eventualmente, não têm um grau acadêmico, mas vão atuar como pesquisadores no projeto, vão atuar como protagonistas aí no projeto. Tem modalidades de bolsa específicas, né, que remuneram isso. Tem 3 diferentes modalidades aí. Claro, se a pessoa também está fazendo um doutorado, está fazendo um mestrado, está fazendo graduação, ela consegue acessar outras modalidades de bolsa, mas a gente está conseguindo aqui reconhecer a experiência dessa pessoa trabalhando, né, com essa instituição como um elemento aqui para conceder a bolsa. Tá? Então, aqui estão algumas dessas modalidades. Uma coisa importante também é que a gestão desse recurso é sempre uma dúvida que aparece. Né? Como é que quem que fica com essa bolada de dinheiro aí? Na verdade, o que a gente tem é o seguinte: para o recurso que ele é solicitado do Fundo Amazônia, tem uma fundação de apoio que está sendo contratada pela gente para fazer a gestão desse recurso. Isso simplifica bastante a vida dos pesquisadores e das organizações que estão participando, porque tira aquele risco de prestação de contas da instituição. Tá? Tira aquele risco de glosa e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai ter uma fundação de apoio, o dinheiro fica nessa conta dela, e você tem uma lista de pessoas da equipe do projeto que elas ficam responsáveis por solicitar cada item de orçamento. Tá, vou solicitar bolsa para tal pessoa aqui, vou indicar o bolsista. Eu preciso comprar passagem, preciso comprar um equipamento, preciso contratar uma obra. Você faz tudo por um sistema online dessa fundação de apoio, o Funarb. Tá? Eles executam o recurso diretamente. Claro que pode ter transferências, especialmente depois de reembolso e tal, mas eles mesmos fazem a prestação de contas depois disso. Tá? Então isso tira muito desse risco de gestão do recurso. Aqui quem é acadêmico, que já pegou financiamento aí de CNPq, de CAPES, de FAPEMA, sabe que isso é uma questão complicada, né? Essa parte de gerir o recurso numa conta pessoa física do Banco do Brasil, normalmente. Gente, sobre o processo de submissão, tá? Acho que o mais importante é isso aqui. São 2 etapas. Tá? Para o dia 1º de setembro, é o primeiro prazo, tem que ter uma pré-proposta montada. Essa pré-proposta, ela basicamente é o quê? Quem é a rede, qual é o problema que vai ser enfrentado, um diagnóstico ali do território, do conjunto de territórios que vão ser alvo de intervenções,
e como é que é o ângulo de resolução desse problema aqui, olhando para quais subdesafios, como se vai apresentar uma proposta para isso, e uma estimativa de orçamento, por linha orçamentária e para quanto vai se pedir para cada fundação aí de contrapartida. Tá? Tem uma análise dessas pré-propostas, todas aquelas que passarem para a etapa seguinte, a gente vai fazer um processo de mentoria online para ajudar esses projetos a refinarem a proposta, juntar a documentação toda, montar o orçamento no detalhe. Tá? Até o dia 8 de dezembro daí tem para apresentar uma proposta final. Por que é importante essa mentoria? O edital é chato, ele é grande, ele tem um monte de documentação exigida e a gente odeia perder projeto bom por conta de questão de documentação e tudo mais. Então a gente tem esse período para organizar um pouco mais a proposta. Você tem que, claro, montar uma proposta muito mais robusta, com orçamento detalhado, com detalhamento das ações, indicadores, né, nessa proposta final. Tá? E aí, depois disso, tem o processo de avaliação. Como vai ter final de ano, carnaval, a gente colocou em abril do ano que vem a divulgação dos resultados. Tá? Então, a gente vai saber os projetos apoiados aí em abril do ano que vem. A ideia é que em maio eles já estejam rodando. Pro Raimundo, sim, nós temos esse critério. A gente está esperando, tá? A gente está se programando entre 9 e 12 projetos para serem aprovados nessa. Então, são 72 milhões do fundo, 6 a 8, então dá para dividir ele de 9 a 12. A gente sim vai usar um critério de distribuição dos projetos por estado. Isso está no edital, quando fala no final do processo de avaliação, tem essa regra lá. Tá? A gente quer garantir uma distribuição para ter pelo menos uma proposta por estado e uma distribuição equilibrada também por tema, tá? Entre os 5 desafios. Claro que isso está sujeito, né, ao que vai chegar. Assim, nossa preocupação nem é, na verdade, o Maranhão, nesse caso. Nossa preocupação é alguns estados menores, que às vezes, se tu compara com o Pará, com o Amazonas, que são estados com uma população super grande, muitas instituições grandes, né, é natural que haja uma concentração super grande, então a gente colocou esse elemento de distribuição para evitar essa tendência de concentração. Tem que escolher um daqueles 5 desafios ali como o principal, né? Você escolhe um dos 5 e vai pegar os subdesafios que estão ligados a eles ali. Isso não quer dizer que você só vai trabalhar com um produto, tá? Então, por exemplo, digamos que você pega babaçu, né? Então, você vai trabalhar com babaçu. Pode ser que em algum território ali você também tenha, por exemplo, uma parte de pesca forte e que alguns das propostas que vão ser feitas ali para trabalhar com o babaçu também vão beneficiar, porque às vezes vai ter alguma intervenção ligada, não sei, a purificação da água vai beneficiar aí, né, outros produtos também. Você também trabalha com mandioca nesse território, né, então, né, com macaxeira, com mandioca, então vai ter algumas intervenções também voltadas para isso. Você trabalha com meliponicultura nesse território. Então, é perfeitamente plausível que você consiga atuar com uma cesta de produtos, né, e de culturas ali que são importantes para aquela região. A gente não vai restringir desse jeito. Agora, você tem que escolher uma das 5 como a principal. Tá? Você não pode pegar açaí e castanha. Então, digamos que vai trabalhar num território castanheiro que também trabalha com açaí. Tá? Aí você tem que escolher um dos 2 para ser o principal. Tá bom? E aí você vai apresentar a proposta daquele desafio. Se você for olhar o desafio, isso fica mais claro. Se for ler a nota técnica, porque ela não está olhando, né, para esse produto, só para ele como produto mesmo. A gente está pensando num conjunto de intervenções ligadas a ele ali. Desde segurança do trabalho, protocolos de manejo. Isso vai beneficiar, na verdade, outras culturas também. A gente não consegue cobrir salário de nenhum tipo. Tá? Nem para pesquisador, nem para quem é pesquisador dessa organização socioprodutiva. A gente tem bolsas. Tá? Então, uma pessoa que é da organização socioprodutiva, que ela tem um vínculo com ela, esse vínculo vai ser, na verdade, uma indicação por parte do dirigente ou representante legal aí da instituição, tá? Então, que você está envolvido, você trabalha com essa cooperativa, com essa associação há bastante tempo, você é cooperado, você é associado, tá? Você vai ter algumas modalidades de bolsa. Então, tem uma, por exemplo, que é para o cara, ele é de nível médio, mas ele não tem faculdade, nada, mas ele tem X anos de experiência aí no tema. Beleza, tem uma modalidade para ele. Aí, digamos que ele é, enfim, cooperado, associado e tal, mas ele também está fazendo faculdade e já tem uma experiência de trabalho. Tem uma modalidade específica para ele. Né? Se ele tiver
Aí tem outro tipo, acho que se ele já tem também um diploma de nível superior e tem essa experiência de trabalho, consegue receber ainda mais, sabe? Então, você tem 3 modalidades diferentes ali. E, claro, tem as modalidades de pesquisa para o pessoal que é ligado à universidade, né? Então, às vezes, a pessoa é ligada a uma cooperativa, uma associação, mas também está seguindo uma carreira acadêmica ali, né? Está fazendo uma graduação, alguma coisa, ele também tem modalidades específicas que ele pode concorrer ali. Tá bom? Mas a gente não consegue cobrir salário, isso é uma exigência que a gente não tem como contornar. Tá? E é obrigatório solicitar contrapartida para pelo menos uma delas. Se você quiser solicitar para, digamos que tem 5 estados participando do teu projeto, né? Pesquisadores aí de 5 estados, intervenções em 1 ou 2 estados da Amazônia, pode solicitar para essas 5. Pode ser que você receba o financiamento das 5, pode ser que acabou o dinheiro de uma delas, você não vai receber de uma delas ali. Aí a gente vai consultar você, ver se essa quebra do financiamento ali, ela não afeta o projeto de forma muito drástica, se você consegue manter o projeto mesmo assim, com os recursos do Fundo Amazônia e dos outros estados, e você está permitido continuar. O projeto não é reprovado por conta disso. Eu recomendo fazer o seguinte: quando vocês forem montar a rede, se tiver alguma intervenção em algum município, o que pega? Na verdade, o que a gente conta é meio que a sede e o território de intervenção aqui, tá? Então é o seguinte, vamos dizer que você vai trabalhar com, não sei, que a UFMA e a UEMA vão entrar. Beleza, eles estão dentro a sede dessas 2 instituições está dentro da Amazônia Legal, sem problema. O EMASUL eu já não sei, tá? Teria que confirmar essa informação, não lembro agora de coisa. Vai ter mais o IF de algum município ali que está na Amazônia Legal, e aí o território de intervenção, não sei, vai ser 2 ou 3 municípios ali que ficam dentro. Tudo bem, está contabilizado como dentro ali. Então, é sempre a sede da instituição que vai contar. Eu te falaria, Sidney, assim, se você tem alguma dúvida, se tem algum município pode ser envolvido numa rede que vocês vão apresentar uma proposta, que ele é um desses casos que ele está parcialmente dentro né, ele é cortado pelo meridiano 41 ali, manda um e-mail para a gente, falando especificamente de como é que, né, qual é a sua dúvida ali, qual que é a intervenção, qual que é o município, que a gente faz essa consulta com o Fundo Amazônia desde já, tá, para não ter problema. O Fundo Amazônia ele é um financiador do projeto, então, embora a gente conduza o processo de avaliação, eles têm que dar uma não objeção ali no final. Então, e eles têm uma norma de financiamento que também não é das pessoas que estão ali, é uma norma do PCD e tal. Então, eles são obrigados a financiar a sua coisa dentro. No meu entendimento, acho que o município que é cortado pelo meridiano, ele é entendido como Amazônia Legal. A definição que tem no IBGE, que é a que eles seguiam, é essa, né? Que é municípios que estejam ali dentro. Então, a princípio, eu não vejo problema nisso, não. Mas, como eu for na Amazônia de novo, nos manda isso por e-mail que a gente faz essa checagem com eles para não te colocar em nenhuma situação chata aí depois de ter que tirar alguém do projeto. O que precisa ter? 2 instituições de pesquisa de 2 estados diferentes da Amazônia Legal, só. Então, a intervenção pode ser num território só, em um estado só. Então, pode ser toda a execução do projeto, né, em territórios no Maranhão, mas é importante que você traga, não sei, alguém do Pará, alguém do Tocantins, né, não sei, que poderia ser, para alguma rede de pesquisa que você já tem montada até com outro estado da Amazônia, para fazer parte da rede. Tá? Então, é só essa restrição, assim, ela é bem simples, na verdade. Você tem que ter aí essa participação de 2 instituições de pesquisa de 2 estados. Pode ser em um território só, sem problema nenhum. Tá? Vai ser o mais comum, na verdade. Não é necessário nenhuma parceria com o município. Tá? Na verdade, é bastante opcional essa participação de algum agente público. A gente manteve essa possibilidade em alguns casos, né? Pode ser que entre, mas também as ações que a gente vai financiar, a gente não consegue financiar quase nada de uma prefeitura, por exemplo, que vai participar aqui. No máximo, alguma coisa de logística, né? Tipo, vai ter um campo lá e consegue levar algum técnico da prefeitura para participar. Né? Daí esse é um recurso de responsabilidade da coordenação do projeto. Tá bom? Então não tem essa norma não de participação de prefeituras, nem de governos estaduais. Não tem nenhum problema, a mesma instituição ela pode aparecer em vários projetos. Quem vai apresentar a proposta, quem vai participar da proposta, na verdade é a pessoa, né? A pessoa física ali. Quem apresenta o projeto é o pesquisador, ele vai ter uma carta de anuência, né,
do dirigente ou representante legal da instituição, autorizando ele, né, dando anuência, e ele vai poder trazer aí várias instituições. Então não tem várias pessoas que são de outras instituições. Então não tem restrição. Tá? Dentro de um mesmo projeto, você pode ter vários campi do IFMA, e aí é uma estratégia que vai depender de vocês. Se vocês querem se apresentar como IFMA, ou querem dar esse destaque, né, para os CNPJs diferentes, para esses campi diferentes. Para esse financiamento do fundo, né, a FAPEMA, digamos que você vai solicitar uma contrapartida para a FAPEMA, ela vai ter normas próprias para isso. Então, eu não sei, por exemplo, se tu poderia solicitar, dentro de um mesmo projeto, 2 recursos diferentes, né, para a FAPEMA. Eu acho que não. Aí você tem que conferir, onde tem um anexo do edital, que ele tem as normas de cada FAP que faz parte do projeto. Tá? Aí provavelmente você solicita um bolo de recursos só para a FAPEMA ali, mas eu imagino que seja isso. Você tem que confirmar com eles esse entendimento. Tá? Mas não tem nenhuma restrição. O IFMA pode participar de quantos projetos quiser. Inclusive, você mesma, né, pode participar de mais de um projeto. Você só não pode estar como coordenadora de 2. Né, ou solicitar financiamento para a Fundação de Amparo à Pesquisa para 2. Então, você não pode ser a pesquisadora responsável, nem uma figura que a gente chama de um pesquisador responsável estadual, que na prática é a pessoa que está solicitando recurso para a FAP. Então, isso você não pode ser em 2 casos. Mas você pode ser uma pesquisadora associada em um projeto que está coordenando o outro. Estou coordenando esse projeto aqui, que eu estou apresentando uma proposta, eu que estou solicitando estou de líder do projeto, mas também me pediram para participar aqui por conta de uma expertise específica que eu tenho, dando um apoio em outro projeto. Tudo bem. Então, né, se a forma de tratar dessa cultura ela está num contexto de sociobioeconomia, se você está apresentando uma resposta clara para o desafio principal que está colocado ali nos seus subdesafios, você pode englobar outras produções, outras culturas, desde que faça sentido para o território.